Olá, turma! Hoje nós iremos ver a divisão com radicais. Na aula passada, nós vimos a multiplicação. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Vou fazer um rápido relembre do finalzinho da aula passada. Aqui é a aula de hoje, nós vamos trabalhar com divisão de expressões com radicais. Mas antes dessa página, eu queria levá-los a relembrar um pouquinho aqui da multiplicação, porque ela aplica propriedades semelhantes. Nós vimos lá que a raiz enésima do produto entre dois elementos pode ser o produto entre as raízes enésimas desses elementos. Então, o que eu tenho aqui é, tá junto, eu posso separar, desde que tenha o mesmo índice. Agora, com que condições? Ele se baseia sempre na ideia de que eu tenho algumas limitações para que isso aconteça. Os valores de A e de B têm que ser números maiores ou iguais a zero. Quando ele diz maior ou igual a zero aqui, ele está dizendo que é todo número positivo maior ou igual a zero. Ele inclui o zero aqui dentro desse contexto. Então, se esses números dentro da raiz foram números positivos, pode ser até o zero, e o valor de n, que é o meu índice aqui da raiz, for um número natural, também número natural, um número positivo, e que esse índice seja maior que 1. Por que esse índice tem que ser maior que 1? Porque eu só tenho a raiz quadrada em diante. Eu não tenho a raiz única, não tenho a raiz meia. Eu tenho apenas a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, quinta e assim por diante. Por isso essa restrição. Assim como vale a ida da raiz de um produto ser o produto entre as raízes, vale a volta também, seguindo essas mesmas condições, que é o produto entre as raízes pode ser a raiz do produto, seguindo as mesmas restrições. Isso foi o que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver a parte de divisão. Segue um raciocínio muito análogo, tá? Eu vou abrir aqui uma imagem que foi utilizada em sala de aula para a gente ver na prática com um pouquinho mais de cuidado. Aqui, ó, relembrando, né, a página 47, multiplicação e divisão de radicais, só que nós vimos só a primeira parte, que foi a multiplicação. Aí aqui onde eu apresento a raiz enésima do produto, é o produto entre as raízes enésimas, levando em consideração que o valor de A e de B são números maiores ou iguais a zero. N é um número natural, meu índice aqui é um número natural, e ele tem que ser maior que 1. Assim como vale a raiz enésima do produto igual ao produto entre as raízes enésimas, vale a volta. O produto entre as raízes enésimas é igual à raiz enésima do produto. Aí até mostrei um exemplo aqui, né, provando que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7, observe que os índices são quadrados das duas raízes, é igual à raiz de 14. A raiz de 2 vezes a raiz de 7, o produto pode ser a raiz do o produto entre as raízes pode ser a raiz do produto. Então, 2 vezes 7, 14, raiz de 14. É tão verdadeiro que se você fazer o produto de 1,41, que é o valor aproximado da raiz quadrada de 2, com 2,64, que é o valor aproximado da raiz quadrada de 7, você encontrará 3,72 aproximadamente. Se você for calcular, você encontrará que a raiz quadrada de 14 também é aproximadamente 3,72. Aqui ao lado, eu exemplifiquei uma continha para vocês refrescarem aí como se faz a multiplicação do produto entre números decimais. Nós faremos a multiplicação convencional, tá aqui, como se eu não existisse a vírgula, e aí no final eu conto a quantidade de casas decimais, tanto da parcela de cima quanto da parcela de baixo, e volto aqui no resultado. Se você observar, eu tenho dois décimos em cima, 2 décimos embaixo, né? 2 números depois da vírgula. Então, eu voltei 4 casas decimais. O mesmo vai acontecer na divisão. Eu tenho aqui, ó, a divisão dividindo radicais.
segue o mesmo raciocínio, com apenas um pequeno detalhe aqui nas restrições. Eu tenho que a raiz enésima do quociente entre A e B, a divisão aqui entre A e B, é igual ao quociente da raiz enésima de A pela raiz enésima de B. Eu apenas fiz a separação. Agora, nessas condições, a restrição muda um pouquinho. O valor de A pode ser um número positivo, incluindo o zero, tá? O número aqui como numerador da minha fração. Agora, já o B tem que ser um número apenas maior que zero, ele não pode ser igual a zero. Por que ele não pode ser zero? Você pensa que zero como denominador. Esse denominador, ele é o divisor da minha operação. Então, veja como eu posso, por exemplo, dividir 2 para zero. Eu tenho 2 e vou dividir para ninguém. Então, se eu não tenho para quem dividir, não existe divisão. Então, por isso, eu não posso ter zero aqui no denominador. Aí você pensa, mas se eu tivesse o zero em cima e o 2 embaixo? Né? Zero dividido para 2. Aí pense comigo, eu não tenho nada. Eu vou dividir nada para duas pessoas. Cada uma delas vai ficar com nada. E 2 vezes nada é nada. Isso pode. 2 vezes zero é zero. Então, eu posso ter aqui em cima o numerador sendo zero, eu não posso no denominador, tá bom? Então, o cuidado que a gente precisa lembrar é só dessa restrição do valor de B por fazer parte do denominador, ele não pode ser igual a zero. N é um número natural e maior que 1, lembrando que eu tenho raiz quadrada acima, tá bom? Do mesmo jeito que vale a raiz enésima do quociente ser igual ao quociente entre as raízes enésimas, o mesmo vale na volta. O quociente das raízes enésimas de A e B é a mesma raiz enésima do quociente de A por B. O que estava separado pode ficar junto, do mesmo jeito que foi na multiplicação. Veja aqui 2 exemplos. Eu tenho aqui a raiz de 40 dividido pela raiz de 5. Raiz de 40 dividido pela raiz de 5 eu posso representar na forma de fração. Eu tenho aqui o quociente entre duas raízes. Ambas são raízes quadradas, então eu posso colocá-las dentro da mesma raiz. 40 dividido para 5 é a raiz de 8. E aí agora eu não tenho. 8 não é uma raiz exata, então eu vou fatorar esse 8. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Como tudo na matemática a gente pensa adiante, e é conveniente, porque a minha raiz aqui é quadrada, então eu vou fazer pares aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Eu tenho 2 ao cubo, mas é mais interessante eu fazer 2 ao quadrado vezes 2, porque quando estiver aqui dentro dessa raiz quadrada, no meu passo seguinte, eu vou poder cancelar alguém aqui. Então, vamos aqui ver qual é esse cancelamento feito. Eu tenho a raiz agora quadrada, em vez de 8, de 2 ao quadrado vezes 2. Então, nesse caso, eu tenho a raiz do produto. Posso ter o produto entre as raízes. E é isso que nós fizemos aqui, ó. Eu tenho a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2. Já está arriscado, porque o quadro já foi usado, né? Que é uma imagem de uso. Eu cancelei essa raiz com a potência 2, porque se eu tenho um índice, tem uma propriedade nos radicais que me mostra isso. Toda vez que eu tenho um índice de uma raiz igual ao expoente da potência que está dentro dela, ela pode ser cancelada. Então, nesse caso, eu fico apenas com 2, raiz de 2. A raiz de 40 dividido pela raiz de 5 é 2 raiz de 2. Aqui embaixo, para a gente finalizar essa parte, eu tenho que a raiz cúbica de 96 dividido pela raiz cúbica de 2, eu posso transformar aqui numa fração, e observe que eu tenho a raiz cúbica no numerador e no denominador. Então, eu posso ter a raiz cúbica da divisão de 96 por 2, que é 48. Então, a raiz cúbica de 48 não é exata, então eu vou lá e faço a fatoração. 48 é um número par, então eu vou começar a decomposição por 2, que dá 24 por 2, que dá 12 por 2, que dá 6 por 2, que dá 3 por 3, que dá 1. Observe que tudo é por conveniência. Lembra lá que eu fiz um parzinho, porque a minha raiz era quadrada. Agora a minha raiz é cúbica, então eu vou montar o trio. Ó, 2 ao cubo, vezes 2, vezes 3.
Então, em vez de eu colocar a raiz cúbica de 48, eu vou colocar a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2, vezes 3, porque agora eu tenho uma raiz cúbica de um produto, mas eu posso ter o produto entre essas raízes cúbicas. Então, o que eu vou ter aqui? A raiz cúbica de 2 ao cubo, que vai poder ser cancelado, e vai sobrar o 2, a raiz cúbica de 2 e a raiz cúbica de 3. Observe que a raiz cúbica de 2 com a raiz cúbica de 3 não pode ser resolvida, mas ambas são raízes cúbicas, então eu posso fazer o produto entre elas. Eu vou ter 2 vezes a raiz cúbica de 2 vezes 3, que é 6. Então, a raiz cúbica de 96 dividido pela raiz cúbica de 2 é 2 vezes a raiz cúbica de 6. Eu encerro aqui essa primeira etapa em relação à divisão entre radicais.